Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. É um prazer e uma alegria muito grande para mim poder estar aqui compartilhando da palavra do nosso Deus. Queridos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12. Vamos meditar nesse texto porque existem ali lições preciosas para todos nós, né? E precisamos aprender essas lições. O texto sagrado diz assim, a partir do verso 38, Mateus 12, 38. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas eles lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não lhe se dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui um que é maior do que Salomão. Logo no verso 38, Jesus, o texto já abre mostrando uma, uma solicitação, né? Uma indagação em que os fariseus e os escribas fazem a Jesus. E nós precisamos entender, né, à luz das Escrituras, qual era a verdadeira intenção deles aqui. Eles dizem assim: então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Então tem duas situaçõezinhas aqui que nós precisamos observar. A primeira delas é que Jesus falava com religiosos, com a nata e a elite religiosa da época. Os caras eram os bambambãs do momento, né? Eles eram os intérpretes da lei, eram eles que normatizavam a lei. Enfim, eles eram os doutores da lei. Então, esse é o primeiro ponto. Jesus estava confrontando esse pessoal. Ok? Perfeito? E qual é a segunda coisa que a gente precisa entender aqui? É que essa palavra sinal mencionada no verso 38, no texto grego, quando você vai ler lá, a palavra traduzida como sinal é semeion. O que semeion quer dizer? Semeion ela é usada quando você distingue uma pessoa de um grupo. Quando a pessoa é distinta desse grupo, quando essa pessoa, ela, de alguma maneira, ela é tornada notória ou ela é tornada diferente dos demais. Percebe? É uma pessoa à parte, pelas suas qualificações, né? Pela forma como ela age, como ela vive e tudo mais. Então, semeion quer dizer isso, e essa palavra foi traduzida como sinal. Na realidade, meus irmãos, ali os fariseus e os escribas não estavam pedindo mais um milagre para Jesus. Quando eles pediam um sinal, eles não estavam pedindo um milagre para Jesus. E isso é fato, porque eles já vêm acompanhando a trajetória de Jesus no ministério dele, e por diversas vezes eles foram testemunhas oculares, tá, de milagres estrondosos que não davam simplesmente para o camarada virar o rosto para o lado e dizer que não aconteceu. Mexia com todos, com a população, as regiões todas afloravam para perto de Jesus, porque aquilo se espalhava, era como se fosse um rastilho de pólvora. Então era tão notório que não podia se negar que, de fato, um milagre foi realizado por Jesus. E também levando em consideração que momentos antes deles fazerem esse pedido para Jesus, eles tinham testemunhado aquele camarada da mão ressequida, né, ter a sua mão restaurada por Jesus. Eles estavam lá, e isso aconteceu momentos antes desse diálogo. Então, não era um milagre, definitivamente não era um milagre que eles estavam pedindo para Jesus. Semeion
ele nos leva a entender que, na realidade, eles estavam pedindo para Jesus uma credencial. Ou seja, com que autoridade Jesus fazia o que fazia? Quem tinha dito para Jesus que ele podia ensinar o povo? Porque o ministério do ensino, o ministério da interpretação da lei, ela era feita por eles, os fariseus, os saduceus. Eles estavam autorizados os chefões religiosos do momento, eram eles que estavam autorizados por eles para poder ensinar ao povo. E aí eles chegam para Jesus e dizem para ele, com que autoridade, né? Ou quem te fez intérprete e quem te fez ministrador da lei para este povo? Foi isso que eles fizeram com Jesus ali. Eles não foram ali para pedir milagre. Não, eles foram ali para encostar Jesus na parede e tentar, né, fazer com que ele se intimidasse, né, com a autoridade, entre aspas, deles, né? Muito bem. E aí agora vamos entender melhor esse contexto, porque baseado nele nós vamos alcançar exatamente a mensagem que Jesus tem para nós. Então, Jesus incomodava eles. Jesus incomodava esses caras. E esse é o ponto, queridos. Se Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, e se Jesus incomodava a elite religiosa da época, Jesus incomodava aqueles que estavam em pecado, de forma deliberada, né? Sem se importar com Deus, sem se importar com consequências, praticavam a iniquidade, praticavam o pecado. E Jesus se interpunha com esses camaradas, batia de frente mesmo. Ele os incomodava. E Jesus era a pedra no sapato dessa turma. E é por isso que eles chegam para Jesus tentando intimidá-lo, dizendo, ei, com que autoridade? Quem te deu o direito de poder ministrar esse povo? É isso que o texto está mostrando. E aí nós vamos ver também a comprovação disso que eu estou falando, aqui em Mateus capítulo 7, a partir do verso 28, que diz assim, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus impactava muito mais as multidões do que os religiosos da época, porque eles eram esvaziados da sua religião, eles eram hipócritas, como Jesus por diversas vezes os denunciou assim, hipócritas, raças de víboras. Quem os impedirá de alcançar a ira vindoura? Para pensar nisso. Eles eram vazios da verdadeira religião e do propósito de Deus. O que eles tinham era casca pura. Eles pegavam a lei de Deus e a normatizavam com as suas regras e com seus achismos, com aquilo que eles acreditavam que era certo ou errado. Só que a lei ficou tão corrompida por eles que tornou-se um peso para quem a seguia. Era muita regra. Cerca de 613 regras de normas, de situações que Deus em nenhum momento colocou. Percebem? Por exemplo, em relação ao sábado, a guarda do sábado, eles criaram 39 regras para como se deve guardar o sábado. E Deus em nenhum momento ele fez isso. Então eram casca pura. Eram lobos vorazes no meio de ovelhas. Mas vamos continuar aqui com o nosso raciocínio. Em Marcos capítulo 11, nós vemos o seguinte, e eles foram novamente para Jerusalém, 11:27, tá? Marcos 11:27. E eles foram novamente para Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, ou seja, todo o corpo eclesiástico da época, né?
Eles disseram: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Então, esses camaradas só tinham uma preocupação. Eles queriam Jesus fora da jogada, para que eles pudessem continuar fazendo as suas aberrações, né? Espoliando o povo cada vez mais. E Jesus, ele impedia isso, tá? Com a pregação que ele trazia. A pregação de Jesus sempre foi libertadora. A pregação de Jesus tirava fardos e fardos de sobre as costas do povo. Então, eles amavam a Jesus e viam em Jesus tanta autoridade que eles passaram a desprezar a forma de governo religioso daquela época. E isso estava provocando uma ira e uma inveja tremenda no meio dos fariseus e no meio dos escribas. Mas vamos continuar aqui com o nosso raciocínio. Se nós fôssemos traduzir o que está escrito ali no verso 38, né, do capítulo 12, que nós lemos agora há pouco, ficaria mais ou menos assim: o que te faz pensar que você é igual a um de nós, para poder ensinar o povo? Mostra-nos a tua credencial. Eles tentaram intimidar Jesus, dizendo assim: você não tem as nossas qualificações, você não possui os nossos mestrados, o Senhor não tem a capacidade que nós temos de poder ministrar a lei. Mostra para nós a tua credencial, para que a gente possa acatar a ti também. Entendem? Como eles eram sagazes e terríveis. Mas vamos lá. Jesus deu uma resposta para eles, né? E essa resposta já nos traz um início de uma reflexão importante que todos nós temos que fazer. Lá no verso 39 ele diz assim: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O que Jesus quis dizer com isso? Qual o entendimento que nós temos aí? Quando ele fala de uma geração, ele está falando de uma linhagem, tá? De uma família, de uma descendência, ok? Então ele estava se referindo a um grupo específico de pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quando ele fala assim, uma geração má. Você vê que Jesus qualifica essa geração ou essa linhagem, tá? Ele qualifica ela de duas formas. Ele diz primeiro que é má. Só que a palavra usada aqui no grego para má seria pessoas que tinham aborrecimentos por conta da forma, né, que eles agiam em relação a Deus, a sua comunhão com Ele. Tá? Como é que eles podiam transmitir algo de Deus para o povo se eles eram esvaziados em si mesmos do conhecimento de Deus? Eles não tinham conhecimento algum de Deus. O que eles tinham era pura literatura, retórica, mas eles não tinham o principal, que era a presença do Espírito Santo na vida deles. Eles não tinham nenhum tipo de compromisso com Deus nesse sentido. E como é que Deus podia atuar neles, né, de uma forma que eles pudessem passar o conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro para o povo? Então, ficaria mais ou menos assim a tradução desse verso 39. Uma linhagem de falsos adoradores, cheia de labores e aborrecimentos e fadigas, sem compromisso com a verdade, não receberão de Deus a sua autoridade. Eles chegavam para Jesus e falavam assim: mostra-nos a tua credencial. Nós temos a nossa aqui. Nós fomos delegados pelos principais, pelos sacerdotes, por ao colégio eclesiástico, né, do momento, da época. Então eles eram delegados deles, eles tinham autoridade deles para poder fazer o que faziam. E aí eles chegam para Jesus, perguntando para Jesus: e com que autoridade você faz essas coisas também?
quem foi que te disse que tu pode ensinar o povo, né, e ministrar o povo sobre a lei? Só que o povo já tinha feito uma separação entre o que Jesus ensinava e entre o que os fariseus ensinavam. E perceberam como era esvaziado o discurso dos fariseus. E aqui, né, nessa, digamos assim, eu parafraseando o que o verso 39 diz, está dizendo uma linhagem de falsos adoradores. Eles eram falsos adoradores, tá? Cheia de labores e aborrecimentos e fadigas. E eles transportavam isso para dentro da normatização da lei que eles criavam. E aí você tinha diversos preceitos, tinha tanto penduricalho, né, na lei, que ficava impossível segui-la. Mas isso por conta dos acréscimos que eram feitos por esses legisladores. Eles não tinham compromisso nenhum com Deus e nem com a verdade. Por isso Deus não podia agir através da vida deles. E Jesus ainda acrescentou uma coisa aqui que é muito importante nessa fala dele aqui do verso 39, quando ele diz assim: vocês procuram uma credencial, a minha credencial. Eu vou dizer para vocês, a credencial verdadeira é uma só, é a credencial do profeta Jonas. E aí ele complica de propósito, né, a cabeça desses estudiosos da época. Ué, do que você está falando? Credencial de Jonas? Que credencial é essa? E aí Jesus vai explicar aqui. No verso 40, ele fala exatamente o que é essa credencial de Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aqui Jesus começa a lançar luz, tá, sobre o propósito da sua missão. Para que ele veio? Tá? E aí ele fala, da mesma forma como Jonas ficou trancado ali no ventre do peixe. Né? Todo mundo conhece a história de Jonas, sabe que Deus o mandou pregar aos ninivitas, né? Na capital lá da Síria. E Jonas se recusou, evidentemente, fugiu da presença de Deus. E aconteceram várias situações. Ele estava num navio, foi necessário ele ser jogado no mar, né? Para que esse navio não naufragasse. E nisso Deus manda um grande peixe pegá-lo, engolir Jonas, e ele ficou trancado ali no ventre daquele peixe por 3 dias e por 3 noites. Fez uma oração a Deus de arrependimento, reconhecendo que ele estava errado e que ele iria cumprir o seu propósito. Deus ordena ao peixe para que cuspa Jonas lá na praia. E o peixe faz isso. Jonas se encaminha para Nínive e começa a sua pregação. A Bíblia diz, tá, que os mais de 120 mil habitantes de Nínive se arrependeram dos seus pecados. Foi um dos maiores avivamentos que a Bíblia já nos mostrou. Que avivamento maravilhoso, que a Bíblia diz que desde o rei até o menor servo daquela nação se arrependeu e reconheceu que precisava se aproximar de Deus. E por conta desse arrependimento que foi genuíno, porque eles se humilharam nas cinzas, eles vestiram panos de saco, até os seus próprios animais também passaram pela mesma humilhação. Quando Deus percebeu que houve essa comoção em toda a nação, ele se arrepende de fazer o mal que ele tinha intentado fazer. Tá? E aquela nação toda é salva. Agora olha só que interessante. Jesus faz uma comparação aqui, porque ele diz que com uma simples pregação de um mortal, de um homem comum, que era Jonas, toda uma nação se converte dos seus maus caminhos e se arrependem dos seus pecados. E aí Jesus fala assim, aqui está alguém que é maior do que Jonas. Eu sou maior, eu sou o próprio Deus. Eu sou maior do que Jonas. No entanto, vocês estão me desprezando, desprezam o que eu ensino, desprezam o que eu falo, né? Revidam todas as coisas que eu digo. Será que tem alguma coisa semelhante conosco nos dias de hoje? Não dão importância àquilo que eu prego.
Eu sou maior do que Jonas. No entanto, esse simples homem, na sua pregação, converteu toda uma cidade. E vocês agora estão diante de mim, que sou maior do que Jonas, e não me dão atenção, não escutam minhas palavras. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, isso vai acontecer no dia do juízo. Ele diz que a população de Nínive vai estar no dia do juízo, testemunhando contra aqueles que tiveram com alguém muito mais importante do que o pregador que eles ouviram, que foi o próprio Deus, e não deram importância para ele. Eles se arrependeram com a simples pregação de Jonas, mas estes aqui não se arrependeram. Pelo contrário, revidaram tudo que Cristo falou, tudo que Jesus disse. E aí, lá no juízo, a nação de Nínive vai se levantar e vai dizer, nós nos arrependemos com essa simples pregação, como vocês não puderam se arrepender com o próprio Deus falando com vocês. É o que acontece conosco hoje, irmãos. É o que acontece conosco hoje. Não damos importância às coisas que Deus fala conosco. Não ligamos para os seus preceitos, não nos preocupamos em seguir os seus caminhos, em fazer a sua vontade. Outra coisa que Jesus fala aqui, fala da rainha de Sabá, que sai lá da sua terra, longe, muito distante. Foram meses e meses viajando até chegar ao seu destino em Jerusalém, para conhecer a sabedoria de Salomão. Chegando lá, ela viu toda a glória de Salomão. Ela ficou impressionadíssima, tá? A ponto de dizer assim, o que falaram de você para mim não chega aos pés do que eu estou vendo aqui agora. Ela ficou muitíssimo impressionada com a sabedoria deste homem e com toda a glória com que ele se cobria. Ele testemunhou de Deus para ela. Ele falou de um Deus grandioso que foi ele que deu essas coisas para ele, né? Que fez o seu reino prosperar da forma como prosperou. Ela saiu dali impactada, ela saiu dali impressionada. E com certeza teve sua vida mudada por conta das coisas que ela viu e ouviu de Salomão. E aí, Jesus fala, no dia do juízo, ela vai testemunhar contra aqueles que ouviram da boca do próprio Deus advertências, exortações e não mudaram suas vidas, não se preocuparam em mudar. E ela vai dizer, gente, eu estava com Salomão e fui impactada com tudo aquilo que Deus fez através dele, fez na vida dele. Como é que vocês, tendo a oportunidade de ouvirem do próprio Deus, de escutarem o próprio Deus nas suas vidas, não atenderem ao seu chamado, não atenderem às suas exortações, não se preocuparem com aquilo que Deus tem mostrado para vocês? Eu fui impactada com a glória de um mortal, de um homem, e com a sabedoria de um homem, mas vocês tiveram a oportunidade de ter Deus falando com vocês, de ter Deus ministrando para vocês. Gente, isso não aconteceu naquela época, quando Jesus estava no meio de nós. Isso acontece nos dias de hoje. Não nos importamos com aquilo que o Senhor faz e fala conosco. Com as suas advertências, com as suas exortações, a nossa preocupação sempre são com outras coisas. Aqui me mostra um cenário interessante, mostra uma rainha e mostra toda uma nação arrependida, sem entender como é que nós conseguimos fazer isso, quando o próprio Deus fala conosco. Pensa nisso. Com isso, Jesus está nos ensinando algumas coisas importantes. A primeira delas, queridos, é que uma vida cristã genuína só pode ser chancelada com a presença do Espírito Santo nela. Toda a força, toda a autoridade e pujança, ela vem em decorrência disso. Deus não aguenta mais adoradores vazios na sua presença, irmão.
Estamos chegando nos dias, já estamos nesses dias, onde Deus não suporta mais o mau cheiro que essas pessoas exalam para Ele. Adoradores vazios, como os fariseus e como os escribas daquela época, que acham que possuem credenciais, que acham que podem ou têm todo o direito diante de Deus, eles podem, se julgam à parte, diferentes, né, das pessoas comuns. Acho isso interessantíssimo. Deus não aguenta mais adoradores vazios. A compreensão exata da essência do Evangelho, meus irmãos, consiste em duas coisinhas: na morte e na ressurreição de Jesus. Quando Jesus usa a credencial de Jonas, ele está dizendo exatamente isso. O que nos qualifica, tá? O que faz com que nós possamos ter, aqueles que têm, melhor dizendo, aqueles que têm essa credencial de Jonas, aqueles que são verdadeiros diante de Deus, eles sabem muito bem que a essência de todo o Evangelho, ela está firmada em duas coisas. A primeira delas é a morte de Jesus. Jesus ficou 3 dias e 3 noites. O corpo estava ali, dentro daquela gruta, né? Com a pedra fechada, lacrada. 3 dias e 3 noites. Como Jonas ficou no ventre daquele peixe. 3 dias e 3 noites. Mas ao terceiro dia ele ressurge, ele ressuscita. Então, a essência do Evangelho, ela está firmada na morte de Jesus, porque sem morte não tem expiação pelos pecados. Sem morte não há sacrifício. E Jesus se sacrificou morrendo por nós. Ele foi a nossa expiação, ele foi o cordeiro imolado. Nele foram jogados os nossos pecados. Tá? Jesus foi feito pecado por nós. É o que a palavra de Deus diz. Deus o moeu na cruz, porque julgou toda a nossa injustiça, toda a nossa podridão no corpo de Cristo. Percebem isso? Então, sem a expiação, e a expiação só acontece com a morte, com o derramamento de sangue, não poderia haver perdão, não poderia haver reconciliação. Nós não estaríamos em paz com Deus hoje. Então, essa é a essência do Evangelho. E a credencial do verdadeiro adorador, do Filho de Deus verdadeiro, daquele que teme a Deus sobre todas as coisas, contempla na credencial dele o fato de que é este Evangelho que ele segue, o da expiação e o da ressurreição. A ressurreição fala de esperança, irmãos. A ressurreição nos mostra que um dia teremos o mesmo corpo que Jesus teve após a ressurreição e tem até hoje, um corpo glorificado, transformado. Um corpo onde ele não é mais preso nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem por locais. Né? Um corpo diferente. Hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, reinando sobre todas as coisas. Debaixo dos pés de Jesus, Deus sujeitou todas as coisas. Não tem mais nada acima de Cristo. Tudo está debaixo dos pés dele. Então, a ressurreição, ela nos dá a esperança de uma vida eterna, de que um dia estaremos morando com esse Jesus no céu, onde não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, ninguém mais vai se lamentar. Um mundo diferente, um sistema perfeito, todo ele regido pelo nosso Senhor Jesus Cristo com amor. Né? Então, a ressurreição, ela nos dá esse quadro, que quando a gente começa a pensar sobre isso, de que esse Jesus ressurreto é o mesmo Jesus que vai vir nos buscar, e está perto disso acontecer. Então, a credencial do cristão verdadeiro contempla essas duas situações. Não é uma credencial falsa que contempla nas obras, na sapiência humana, né? Naquilo que os homens consideram, né, como importante. Não. A nossa credencial, a credencial do Filho de Deus,
é a mesma credencial que Jesus tinha, que podia falar com autoridade que os escribas e fariseus não tinham, por serem hipócritas naquilo que eles faziam ou naquilo que eles propunham a fazer. Então que hoje, querido, você e eu, né, pensemos nisso. A nossa credencial tem que ser a mesma credencial de Jesus. O nosso amor, né, a nossa sabedoria. Cristo é tudo em nós. Eu queria terminar mostrando para vocês o texto que está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18. Esse texto de Paulo, eu chamo texto matador, né? Aquele texto que não deixa dúvidas. E Paulo fala coisas importantes aqui que eu gostaria de finalizar essa nossa meditação de hoje com isso que está escrito aqui. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Não é insensata a sabedoria destes homens lá no passado, que pregavam uma religião vazia que nem eles mesmos conseguiam cumprir? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A credencial de um cristão verdadeiro, ela não é reconhecida neste mundo, irmãos. Ela não é reconhecida. Para este mundo nós não temos autoridade alguma. No entanto, a nossa autoridade vem de Deus. Percebem? Nós podemos falar sim, pregar sim, levar esperança ao perdido, porque temos a autoridade do Espírito Santo para fazer isso, embora muitos não vão aceitar, não vão acreditar. Para eles, né, o que pregamos, o que falamos é loucura. Ele continua aqui no verso 22 dizendo assim: porque os judeus requerem um sinal. Lembra? Os judeus queriam de Jesus a sua credencial. Com que autoridade você faz estas coisas? E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos, e aqui está o ponto. Esse é o ponto, a essência de todo o Evangelho. O que nos motiva, aquilo que nos dá a força de que precisamos e a autoridade que precisamos para mostrar a esse mundo perdido que há uma esperança, que há uma salvação, que há uma porta de entrada para um mundo completamente diferente deste que nós vivemos. E aqui está o 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. O mesmo Jesus que nós pregamos, o Jesus que morreu, como ele falou, quando Jesus diz assim: eu vou dar a credencial de Jonas. A credencial de Jonas está aqui. Tá? Pregar o Cristo crucificado, que se fez pecado por nós, que foi oferecido como expiação pelas nossas iniquidades e os nossos pecados, mas que ressuscitou o terceiro dia. E hoje está sentado à destra de Deus. É este Cristo que nós temos que pregar. É dele que vem a nossa força, a validação da nossa credencial, a autoridade que recebemos da pessoa do Espírito Santo vem através dessa pregação, vem através desse entendimento, irmãos. É o entendimento que precisamos ter. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Percebem? Preciso ser mais claro do que isso. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo
para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria, justiça e santificação e redenção. Novamente, a mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho baseada toda no sacrifício de Jesus, lá no Calvário, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu encerro aqui, queridos, com um pensamento de C.S. Lewis, que foi um teólogo anglicano irlandês e escreveu muitos livros, eu mesmo já li alguns deles, e ele fala um negócio muito interessante. Ele diz assim: conhecer a Deus é como a luz do sol, que embora não tenha favoritos, Deus não tem favoritos, não pode refletir-se num espelho coberto de pó com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo. Entendem? Quando Jesus estava nesta terra, ele era o espelho de Deus. Ele refletia a glória de Deus para este mundo. Os escribas, os fariseus, os religiosos da época não podiam refletir, porque os seus espelhos estavam sujos e não havia como eles refletirem essa glória. Mas Jesus podia, porque Jesus tinha a credencial de Jonas. Jesus tinha a autoridade do Espírito Santo sobre ele. Amados, que este desafio, que é um desafio nosso, de todos nós, que nós possamos reconhecer isso, nos aplicarmos nisso, não nos iludirmos com esse mundo, queridos. Nós somos loucura para eles, mas para Deus nós somos a sua própria sabedoria. Somos nós que vamos continuar refletindo a glória de Deus. Jesus está sentado à direita do Pai agora. E a nossa missão é continuar a fazer o que ele fazia, refletir a glória de Deus neste mundo. E este mundo está se perdendo, logo, logo Jesus vai chegar, e até lá nós temos que cumprir a nossa missão. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos refletir nisso, vamos prestar atenção nessas palavras. Leia esse texto, peça para Deus continuar falando no seu coração. Deus os abençoe e fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.